Nós entendemos que o Senhor já nos fez grandes coisas. Só que nós precisamos ativar aquilo que então está dentro de nós já por direito. Isaías capítulo 43, versículo 19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Isaías, o profeta messiânico que vem anunciando a vinda do Messias, e aqui então em forma profética ele diz assim, que o Senhor está anunciando que está fazendo coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas, irmãos. Deus é um Deus de estações novas. Quando eu olho até para a preocupação de Deus nas 4 estações, nós vamos perceber o tão grande amor e carinho que Ele tem pelas nossas vidas. Já parou para pensar sobre isso? Porque uma vai ativando a outra. Um ciclo termina, outro ciclo inicia. Um ciclo termina, outro ciclo inicia. Um ciclo termina e outro ciclo inicia. Por que que eu bato sempre na tecla que o culto de domingo é um culto extremamente importante, imprescindível para as nossas vidas, que nós, em hipótese alguma, precisamos perder? Porque exatamente no domingo, termina um ciclo e começa um ciclo. Termina um tempo e começa um tempo. Termina uma semana e começa uma semana. É assim então em nossas vidas. Aquilo que aconteceu de ruim, nós temos que deixar, passou, não tem o que fazer mais. Eis que Deus está fazendo coisas novas. Qual é o grande problema nosso hoje? Ficar olhando para as coisas que nós erramos, é ou não é? E ficar chorando sobre isso. Ficar então preocupado com isso. E quando nós nos preocupamos com aquilo que foi errado a semana, com aquilo que deu de errado na semana, nós perdemos a oportunidade de enxergar o novo do Senhor. Nós perdemos a oportunidade de ter então algo novo do Senhor. Então, mediante a isso, eu preciso compreender que o que passou, passou. Você não pode mudar exatamente nada do que aconteceu ontem, nem a semana passada, mas você pode mudar completamente o que vai acontecer amanhã e a semana que vem. Você pode mudar. Como que eu posso mudar, pastor? As suas decisões de hoje alteram o teu futuro, alteram o seu destino. Não olhe para trás e chore o leite derramado. Eu costumo brincar lá em casa, né, que a pastora, ela gosta de ferver os leites de caixinha, né? E todos os leites assim, ela ferve lá para as crianças tomarem e tal. E é fatal, irmãos, ela coloca o leite para ferver, né, velho? E demora um pouquinho, derrama o leite. É quase assim, 80% das vezes quase, mais ou menos assim. E ela vai fazer alguma coisa, a hora que o leite, se esqueci do leite. Mas derramou. Se derramou, o que você tem que fazer? Limpar. Você não pode fazer mais nada. Olhe para esse irmão e diga assim: você não pode fazer nada com o seu passado, mas você pode fazer tudo com o seu presente. Tudo você pode fazer com o seu presente. Você pode então planejar isso. Então, o Senhor está fazendo coisas novas. Diga comigo: eu creio, Senhor. Coisas novas estão sendo criadas para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo então, no texto de Efésios, capítulo 1. Versículo de número 3. Efésios, capítulo 1, versículo de número 3. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim o texto: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais
em Cristo. Olha que coisa linda. Vou ler de novo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Que nos tem abençoado. Algumas traduções está que nos abençoou. Ou seja, Ele já fez. Com toda sorte de bênção. Você sabia que com toda, a tradução de com toda, é com toda? Olha que revelação. Presta atenção nessa revelação. Com toda, significa? Você não está surpreso? Com toda, vamos lá. Com toda é com toda. Isso é uma revelação tremenda para a nossa vida nessa manhã. De verdade, irmãos. Por que isso? Porque muitas pessoas não acreditam nisso. É uma revelação. A Bíblia diz que com toda sorte de bênção espiritual, Ele já nos abençoou e já está na região celeste. E com toda significa o quê? Com toda significa o quê? Olha para o seu irmão e diga assim: tudo que você precisa, Ele já conquistou. Pastor, é simples assim? É simples. Simples. Quarta-feira o pastor Genésio ministrando aqui, ele dizendo muito essa frase: as coisas de Deus são simples. Ponto. As coisas de Deus são simples. Em nossa vida, a simplicidade, porque nós queremos assim. O que será que Deus já nos abençoou? Já é meu por direito. Eu já tenho. E por que não está nas minhas mãos? Porque no fundo, ainda muitas vezes eu não creio em tudo aquilo que o Senhor está falando, ou que sua palavra está falando. Eu ainda tenho algumas dificuldades de entendimento e de interpretação. E hoje nós vamos quebrar todos esses sofismas em nome de Jesus. Quais os elementos proféticos para ativar as suas conquistas? Quais são? Primeiro, grave isso. Aplique fé nas promessas recebidas. Quem aqui já recebeu uma promessa? Agora há pouco mesmo nós recebemos uma promessa de Deus, foi ou não foi? Que Deus ia colocar oportunidades para a nossa vida, amém ou não amém? Que Deus ia nos dar coisas, então, isso é o que? Isso é uma? Então você precisa aplicar fé na sua promessa. A promessa você não pode descartar ela enquanto ela não se cumprir na tua vida. Nós temos muitas dificuldades, irmãos, de anotar as coisas. Você já parou para pensar sobre isso? Temos muita dificuldade para anotar. Eu tenho certeza que nesse momento dessa oração, Deus falou com você algo que Ele quer te dar. Só que a probabilidade de você se esquecer a hora que você sair desse culto é muito grande. E aí, você perde então a expectativa e a fé então ela se esvai. Nós precisamos o quê? Ter um caderninho de promessa. Anotar no bloco do teu celular. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp que se chama Direção de Deus. Nesse grupo está eu e Deus. Você sabe fazer um grupo assim ou não? Você faz assim, ó. Você cria um grupo, você coloca você como administrador. Aí você coloca mais alguma pessoa. Aí depois você tira a pessoa. E aí fica só você no grupo, você e Deus. Então meu grupo está assim, Direção de Deus. Então Deus ele fala alguma coisa comigo, eu vou lá e mando uma mensagem no meu grupo. Quantos estão entendendo aqui? Eu acho que essa é uma boa revelação para talvez você começar a fazer. Principalmente aqueles que gostam muito de WhatsApp. Quem gosta bastante de WhatsApp aí? Eu gosto, levanta a mão aí, deixa eu ver. Acho que todos nós gostamos, né? Porque é uma boa ferramenta, quando nós usamos para o bem.
Então, quem sabe você pegar uma mensagem, olha, Deus falou isso comigo hoje. E você então mandar uma mensagem e você ficar ali orando. Eu então fico orando naquelas promessas que Deus fez na minha vida. Deus fez então promessas para a minha vida, e essas promessas então eu vou, repetindo ela, e vou então acreditando ela, e vou então vivendo ela, e vou então estando nela. Para quê? Para que eu possa realmente aplicar a fé nas promessas que foram recebidas para a minha vida. Nós recebemos promessas. Nós estamos então vivendo então com promessas. E as promessas que nós então estamos vivendo, que nós recebemos em nós não podemos deixar elas para trás. Olha o texto. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética. Outra forma, com imposição de mãos, pelos presbíteros, pelos pastores, pelos líderes. Seja diligente nessas coisas. Dediquem-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Olha que coisa legal. Então, a Bíblia diz: não negligencie o que está sendo dito. Não negligencie o que está sendo dito na igreja. Não negligencie o que está sendo dito pela voz dos profetas. Não negligencie aquilo que está sendo feito por imposição de mãos para a sua vida. Porque as pessoas, elas negligenciam. Eu escutei uma frase esses dias atrás. Não estava assistindo uma mensagem do pastor J.B. Carvalho. Se você não acompanha esse cara é diferente, vale a pena você ouvir esse cara. J.B. Carvalho, pastor, Comunidade das Nações em Brasília. Um pastor muito legal, muito top. E eu estava ouvindo uma mensagem dele num sábado, estava deitado na rede, assistindo uma mensagem lá, e aí de repente, uma moça, uma mulher já, ela foi testemunhar. E ela disse assim que ela terminou a reunião, uma igreja talvez de umas 4 ou 5 mil pessoas, e terminou a reunião e ela ficou então em uma fila quilométrica para receber a oração pelo pastor. E ele não tem dom de cura, não é nada disso, irmão. Não é aquele pastor que tem o dom da cura, que as pessoas, nada disso. É um pastor normal, tem uma boa palavra, um cara visionário. E aí então ela veio então na fila, e a hora que ela contando isso, a hora que ela chegou perto dele, ela falou para ele o problema que ela estava, ele colocou a mão na cabeça dela e disse assim: seja curada. E tirou a mão, ela olhou assim e falou assim: meu Deus, eu fiquei todo esse tempo, 1 hora na fila, e só isso foi suficiente para ela ser completamente transformada. Por quê? A palavra profética, a oração. Aí tem gente, presta atenção no que eu vou te falar aqui, tem gente, irmãos, que pede oração para tudo quanto é gente que vê na rua. Se ficar sabendo que tem um pastor, que tem um profeta na cidade, que tem alguém vai e pede oração, e está aqui no culto e pede oração, e acaba o culto, vem na frente e pede oração, aí sai na porta, tem alguém lá, pede oração, e a hora que monta no carro está duvidando ainda da oração. Não tem nada de errado você pedir a oração, entenda bem. O que está de errado é você não crer na oração que foi feita. Vem cá, Elias. É mais ou menos assim. O Elias está com um problema, coloca a mão na cabeça dele, seja abençoado. Pronto. O restante é a fé dele. Acabou. Obrigado, Elias. Essa é a forma. Essa é a nossa vida. Então, você precisa crer. Aplique fé, irmãos, nas promessas do Senhor. Você tem que sair daqui dessa manhã entendendo que essa semana uma oportunidade nova vai chegar na tua vida. Pronto. Você tem que sair daqui nessa semana acreditando que um ciclo novo se iniciou para a sua vida. Aí ponto. Você tem que sair daqui nessa noite acreditando que a enfermidade que estava sobre a sua vida, ela não vai mais te assolar. Ponto. Acabou. Crê. Aplique fé na palavra profética, pela oração, pela imposição de mãos, para que o quê? Para que todos vejam o seu progresso. Você precisa ter progresso. Na própria bandeira nacional está dizendo o quê?
Ordem e progresso. Então nós precisamos colocar a nossa... Um dia eu vou ministrar sobre a bandeira nacional. Ordem e progresso. 2 linhas de mensagem que vai ser boa, hein? Ó, já gravei aqui. Manda uma mensagem para mim aí, Dedé. O WhatsApp fica... Aí eu lembro do que eu falei. Então veja bem, ordem e progresso. Nós precisamos, quem sabe, 7 de setembro, que é, né? É 7 de setembro que é o... É, né? Eu estou certo, né? Não estou falando bobeira não, né? Então, talvez aí de 7 de setembro. Nós precisamos ter progresso. Por quê? Como que as pessoas vão se converter? Como que os nossos familiares vão se converter? Como que os nossos amigos vão se converter? Como que as pessoas que nós convivemos irão se converter? A partir do momento que eu e você tivermos progresso, ordem e progresso. Mas sobre essa palavra, progresso, nós precisamos ter progresso. A nossa vida precisa progredir. Nossa vida precisa ser diferente. A cada dia que passa, precisa ser diferente. Precisa ter progresso. Quantos estão aqui? Então, primeiro, aplique fé nas promessas recebidas. Segundo, submeta-se à disciplina. Diga comigo, disciplina. Essa palavra é chata. Quem concorda comigo? É difícil. Ser disciplinado em alguma coisa não é fácil. Submeta-se à disciplina da prática de jejum e votos. Nós precisamos ser pessoas disciplinadas. Não levante a mão. Quantos aqui já fizeram um voto e não cumpriu ao Senhor? Quantos que aqui estão já prometeram algo para Deus e não fez? Quantos já um dia já falou assim, ó, eu vou jejuar mais, eu vou então me consagrar mais ao Senhor, eu vou orar mais, e depois não conseguiu fazer? Por que isso, irmãos? Porque nós temos uma dificuldade de disciplina. O povo asiático, quando nós olhamos então para o povo oriental, nós vamos ver eles muito disciplinados. A maioria, observe para você ver a cultura, a maioria dos japoneses, dos coreanos, eles são totalmente disciplinados, eles são totalmente então pessoas que têm uma cultura disciplinar. Quando você olha o brasileiro, se ele vai viajar, ele deixa sempre para a última hora. Se ele vai tomar alguma decisão, ele deixa sempre para a última hora. É ou não é? O brasileiro, ele tem uma cultura diferenciada. A cultura do brasileiro é um negócio meio que assim, meio que de qualquer forma. Ele vai levando a vida. Ele não tem uma disciplina. Só para você entender, até na América é assim. Para país de primeiro mundo geralmente é assim, né? Quando você vai olhar para os Estados Unidos, você vê todas as pessoas, todas, e todas na tradução significa? Ok. Grave essa revelação. Todas significa todas. Então, todas as pessoas no domingo pela manhã, pegando os seus filhos, pegando a sua família e indo para a igreja. Todos os cristãos americanos, eles têm essa disciplina de pegar então a família e ir então à igreja nos cultos de domingo pela manhã. No meio da semana eles trabalham, mas no culto do domingo de manhã eles estão então pegando a família e indo então. Só que nós, muitas vezes, os brasileiros, eles têm dificuldade para isso. E quando nós não submetemos a disciplina da prática de jejum e votos, porque o cristão, ele tem que agir por isso. A Bíblia diz que a casta de demônios que só sai por jejum e oração. Você está com alguma dificuldade na sua vida? Você já jejuou? Você já colocou então a sua oração diante do Senhor e ficou orando constante para você então poder receber isso? A vida do cristão é feita sobre votos. Votos. Olhe para a história de Jacó. Quando Jacó então era uma pessoa qualquer, uma pessoa sem nenhum tipo de referência, Deus aparece para Jacó e Jacó disse assim, olha, Senhor, se o Senhor for comigo nessa jornada, me levar em segurança, então eu serei fiel ao Senhor. Ó, votos.
Votos que precisam ser cumpridos. Nós já tivemos casos de pessoas que estavam desempregadas e fizeram votos de que quando Deus abrisse o trabalho, o primeiro salário entregaria então no altar. Deus honra a vida de pessoas que fazem votos. Viva uma vida de votos. Não façam votos de tolo. Não façam algo que você não consegue cumprir. Tem gente que fala assim, não, eu vou andar descalço o restante do ano. E depois não consegue andar descalço nem um dia e quebrou o voto. Faça um voto que você consiga cumprir. Não faça um voto de ler a Bíblia inteira no ano, se você não consegue ler nem um versículo. Faça um voto de ler pelo menos um livro ou um capítulo. Nós precisamos começar pequeno, mas nós precisamos ter essas práticas sobre a nossa vida. Nós não podemos perder a disciplina, porque hoje, confesso para vocês, que dá-nos entender que ser cristão hoje é apenas frequentar uma igreja e ponto. Está tudo bem com isso, mas ser cristão é muito mais longe do que isso. É muito mais longe do que isso. É eu ter uma vida com Deus. É eu ter o meu tempo devocional com Deus. É eu ter minha prática de oração, minha leitura bíblica, minha vida então de jejum, uma vez na semana, que seja 15 dias, que seja uma vez no mês, que seja o tempo que você então, mas fazer então, tirar, consagrar-se um tempo, algum alimento. Poxa, vou consagrar então o refrigerante, vou consagrar então o doce, vou consagrar então, enfim, faça e seja disciplinado, seja uma pessoa disciplinada. Então, nós precisamos o quê? Nos submeter à disciplina da prática de jejum e votos. Faça votos para Deus mudar então a vida do seu filho, para a vida da sua filha, a vida do seu cônjuge. Jó 22, 27 diz assim: a ele orará, e ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. Você vai orar a Deus. Não que Deus precise de algo que é nosso, irmãos, não é nada disso. Mas Deus quer que nós nos desprendemos de coisas. Nos desprendemos de desejo. E quando nós fazemos um voto ao Senhor, é como se nós estivéssemos desprendendo então a nossa vida. Isso é muito sério. Isso é muito especial para as nossas vidas. Então, quando Jó então estava declarando isso, quando Jó então passou pelos momentos mais difíceis da vida dele, Deus então virou a história de Jó, transformou o cativeiro dele então em bênção e fez com que ele vivesse uma vida abençoada. Terceiro, revista-se diariamente da armadura espiritual. Revista-se diariamente da armadura espiritual. Você é um soldado. Você é um soldado. E um soldado não vai para a luta sem a armadura ser posicionada. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós começamos o nosso dia desprotegido. Temos tempo para tudo. Temos tempo para fazer todas as coisas. Mas não temos tempo de separar 5, 10 minutos da nossa manhã para ter um momento de revestimento de poder de Deus. Eu acho que a maioria do pessoal aqui gosta bastante de futebol. Eu não sou muito adepto ao futebol, não tenho costume de assistir jogos e tal, nem torço para time, porque fui corintiano, mas depois deu umas lambadas. Eu até parei para não chorar muito, então abandonei. Mas tudo bem. Só para você entender, quanto tempo um jogador passa em preparação? Nós temos, por exemplo, o irmão Lucas aqui, que é jogador profissional de futebol, né? Temos o Lucas, que é jogador profissional, que é da nossa igreja, é membro da igreja, e agora está chegando o Denilson, né? Também, que é jogador profissional. Quanto tempo eles praticam? Eles então treinam para fazer uma partida de 90 minutos. Muitas vezes uma semana para uma partida de 90 minutos.
Quantas pessoas, para poder então prestar um vestibular, estuda um ano de cursinho para prestar um vestibular e ir bem no vestibular? Diga assim comigo, a preparação, diga comigo, a preparação me leva a conquistar. Novamente. Novamente. Como você tem se preparado para o dia? Como você acorda e como que você se prepara para viver o seu dia? Vou vivendo. Vou fazendo. E aí os resultados são qualquer. Quantos estão me entendendo? Revista-se diariamente da armadura de Deus, se prepare diariamente, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Cinto da verdade. Verdade em qualquer assunto em consideração. Seja uma pessoa que tenha verdade sobre a sua vida. O cinturão da verdade significa eu ser verdadeiro. Chova ou faça sol, sofra ou me alegro, eu sou verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Nós estamos vivendo uma época de pessoas falsas. Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão mentindo. Continuam mentindo. Continuam omitindo. Continuam então deixando a verdade de lado. E a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, o diabo. Ele é o pai da mentira. Sendo então o pai da mentira o diabo, preste atenção nisso. Todas as vezes que você falar uma mentira, você está sendo filho, filha do diabo, e não filho e filha de Deus. Diga comigo, isso é muito forte. Revista-se da verdade. A verdade dói, mas ela liberta. A verdade, ela fere pessoas, mas ela cura. Porque existem feridas que você precisa mexer nela para ela poder então ser curada. Couraça da justiça. Aceito por Deus por meio de sacrifício de Cristo, integridade, pensamentos e ações corretas. A couraça da justiça, você precisa ter pensamentos, integridade, ações corretas sobre a sua vida. Quais têm sido os pensamentos que você tem tido? Porque ninguém conhece os nossos pensamentos. A mente e o coração é terra que ninguém anda. É só você. Você pode conviver com uma pessoa há 40, 50 anos, mas você não sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Nós precisamos ter a nossa vida com integridade, pensamentos, ações corretas. Essa é então a couraça da justiça. Sandálias da paz, estado de tranquilidade nacional, ausência de devastação e guerra, prosperidade, felicidade, o caminho que leva à paz. Eu estou e me revisto das sandálias da preparação da paz, do evangelho da paz. E aí, automaticamente, eu entendo que o meu dia vai ser alegre, que o meu dia vai ser feliz, que o meu dia vai ser então de paz, que o meu dia vai ser de tranquilidade, que o meu dia será uma bênção. Eu entendo e caminho nessa direção, caminho nessa vertente para alcançar e conquistar isso em nome de Jesus. Tem gente que desce da cama e em vez de calçar as sandálias da paz, calça as sandálias da guerra. Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as falas, são falas então de pessoas totalmente desgovernados e descontrolados. Escudo da fé, convicção da verdade de algo, crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, ou seja, eu tenho o escudo da fé sobre a minha vida, e o escudo da fé sobre a minha vida me faz então rebater todas as flechadas que o inimigo lançar na minha direção. Preste atenção, queridos. Você, diga comigo, eu sou o alvo de Satanás.
Satanás está o tempo todo com arco e flechas. Só que uma boa notícia, você tem o escudo. A fé é o teu escudo. E a flecha bate no escudo. Pá, pá, pá. Tem gente que as flechadas pegam neles. E eles ficam todos feridos, todos machucados, todos choramingando, todos desmotivados, todos melancólicos. Por quê? Não está com o escudo da fé. Porque o escudo da fé desbaratina, tira da sua direção todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé faz parte da sua vida, mas você precisa se revestir dessa armadura. Capacete da salvação, aquele que salva, esperança da salvação futura. Eu creio que eu estou apenas em um tempo nessa terra, viverei e desfrutarei de tudo que essa terra possui, mas eu vou morar no céu. No céu vou pisar em ruas de ouro e de cristal. Vou olhar então para os lados e vou ver muros então de jaspe. Vou ver então um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, porque na minha mente eu acredito que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que é o que muitas pessoas estão se esquecendo. Estão se esquecendo, estão levando uma vida lá vão ter. Por quê? Porque Jesus está anunciando a volta dele há muitos anos atrás. E ele ainda não voltou no coletivo, mas volta individual todos os dias. E nós precisamos ter a mente na salvação. Você tem sua mente focado na salvação? Você tem sua mente focado então nos planos e nos projetos do Senhor? Naquilo que Ele quer então te levar você para o céu? Espada do Espírito, palavra de Deus rema, aquilo que é ou foi proferido por viva voz. A palavra de Deus, como nós falamos no começo, ela está sendo liberada, ela está sendo falada, ela está sendo anunciada. Pegue ela e faça então acontecer. Pegue ela e conquiste no nome de Jesus, amém? A espada do Espírito. Então nós precisamos estar todos os dias alinhados com a armadura espiritual. Não saia da sua casa. Tente fazer isso, irmãos, essa semana. Tente fazer isso essa semana. Não começar o seu dia de trabalho antes de ter um tempo devocional com o Senhor. Algumas pessoas até vieram me questionar para mim que nós poderíamos tirar o devocional da nossa liturgia do culto. E algumas pessoas disseram que pode quebrar o período do louvor. Eu disse assim, não, nós não vamos tirar. Por que nós não vamos tirar? Porque eu quero que as pessoas entendam que o devocional, porque muitas pessoas acham que é assim, né? O tempo é... Deus ele trabalha com várias formas. Quando nós lemos o devocional como nós lemos agora de manhã, quando nós lemos então à noite, quando nós lemos então nos outros dias, eu estou mostrando para vocês que nós temos um projeto chamado devocional, que todos os dias nós precisamos parar e fazer o nosso devocional com Deus. Para mim tem sido muito bom, não sei se para mais alguém aí tem sido, mas para mim tem sido muito, muito, muito bom. Então, nós não podemos iniciar o nosso dia sem antes, irmãos, ter o nosso momento devocional com o Senhor. Sem antes ter o nosso tempo com o Senhor. E aí nós nos revestimos da armadura e saímos então ao front da batalha. Amém? 4. Sejam fiel nas entregas dos dízimos e das ofertas. Como eu vou conquistar na minha vida financeira? Sendo fiel. Irmãos, não tem como nós sermos abençoados se nós não formos fiéis ao Senhor. Como nós temos falado, anunciado, declarado então essas palavras, e ainda há pessoas que resistem em seus corações. Há pessoas ainda que resistem ainda a seus pensamentos. Nós precisamos ser fiel, irmão, em todas as coisas, porque a Bíblia não é apenas de uma parte. Não é só os meus direitos, mas são os meus deveres, para que os direitos se cumpram na minha vida e na sua vida. Entenda, o livro, a Bíblia Sagrada, tem várias promessas, porém,
Se fizerdes isso, você terá isso. Se fizerdes aquilo, você terá aquilo. Você entendeu? É sempre assim. Há uma condição para a salvação. Qual é a condição para nós sermos salvos? Qual é a condição para nós sermos salvos? Crer no Senhor Jesus. Entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Ser batizado. Quantos estão aqui? Então, há uma condição para a salvação. Há uma condição para nosso nível de prosperidade. O nosso nível de prosperidade não vem com a oração. O nosso nível de prosperidade não vem com o jejum. O nosso nível de prosperidade não vem em estar na igreja. O nosso nível de prosperidade só vem através de fidelidade com o Senhor. Riqueza, todos podem ter. Prosperidade, só aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, sejam fiéis nas entregas dos dízimos e das ofertas. Por quê? Olha o primeiro tópico aqui. Travou. Se sentir no seu coração de um dia me dá um tablet, eu quero, tá? Como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nós fazemos o que é certo, Deus então prospera a nossa vida. E aí eu coloquei 3 partes aqui para você. Oh, Senhor. Pronto. Existem 3 níveis de entrega ao Senhor. Primeiro nível, dízimo. Diga comigo, dízimo. O que significa dízimo? Dízimo, então, é o resultado para que Deus proteja as nossas finanças. O dízimo, então, é o resultado daquilo que, então, eu entrego ao Senhor, da 10ª parte daquilo que eu recebo, eu coloco no altar ao Senhor, e Deus, então, protege o restante das minhas finanças, porque essa parte não é minha, essa parte é do Senhor. E quando eu fico com algo que não é meu, eu estou roubando algo. Então, dízimo é isso. Dízimo é proteção. Ofertas, primícias, tem várias traduções. Resultado, Deus prospera as finanças. Porque a oferta, a primícia é algo que é minha e eu tiro e coloco então para o Senhor. Eu estou dando, eu estou plantando. E aí quando eu planto, eu colho. Eu tenho um projeto, irmãos. E esse projeto é ter 100% da igreja dizimista. 100%. Sabe por quê? Porque nós queremos que o povo prospere. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus sempre vai fazer algo para suprir a necessidade. O que Deus quer fazer é prosperar a sua vida. E lembre-se, sempre quando você ouvir a palavra dinheiro na igreja, se você se retorcer, é porque o que está dentro é uma cobra, não é o Espírito Santo. Ovelha entende, aprende e pratica. Essa é a prática que nós então vamos avançar. Essa é a prática que nós vamos então seguir. Por quê? Porque você precisa ser uma pessoa próspera. Você precisa ser uma pessoa abençoada. E por terceiro, ofertas extravagantes, que é o que nós estamos fazendo aqui. Resultado, Deus abre novos ciclos de conquistas financeiras e o exponencial ele é atraído. Você quer ter então novos ciclos financeiros sobre a sua vida, crescimento exponencial? Seja uma pessoa então que faça ofertas extravagantes. Seja uma pessoa então generosa de coração. Doe, faça mesmo aquilo que você, sabe, se sacrifique algo para que você possa então plantar no mundo espiritual e Deus vai trazer novos ciclos e novas oportunidades sobre a sua vida. Eu, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu não sou dizimista porque eu não tenho um salário, eu acho isso muito errado. Eu acho isso muito errado. Todo mundo pega um dinheiro na mão durante o mês. Todo mundo pega um dinheiro na mão durante o mês. Seja criança, seja adulto, seja com trabalho, seja sem trabalho, seja o que for. E o dízimo não é valor, é fidelidade no princípio. Então, na minha concepção, trabalhando ou não trabalhando, nós deveríamos ser dizimistas. O que chegou na minha mão? Alguém me deu R$10. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Débora recebe uma mesada por mês. E aí agora ela até abriu uma conta, né? Tem um cartãozinho dela. E aí então já está poupando dinheiro.
Nós estamos ensinando já ela já a fazer isso. E aí então, ela pegou, o primeiro lugar que ela passou o cartão dela foi na maquininha da igreja para sacar o dízimo. O dízimo, a oferta de missões e a oferta de primícia. Ela passou, colocou no envelope dela e consagrou no altar. Deus, Ele abre as portas da nossa vida quando nós cumprimos por princípios. Seja R$1, irmãos. Seja 10 centavos. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque a sua moedinha vai trazer um nível de prosperidade sobre a sua vida. Não deixe para ter muito, porque quem não é fiel no pouco nunca vai estar sobre o muito e nunca será sobre o muito. Pegaram isso? Entenderam isso? Quinto, entregue sempre uma adoração contagiante ao Senhor. Aquela história da pessoa chegar na igreja. Gente, eu fico assim tão eu perdi a palavra agora. Perdi a palavra, perdi. Mas eu fico assim, vou falar, intrigado, vai. Não era essa palavra não, mas eu vou resumir ela. Encabulado. Eu fico encabulado. Quando eu olho pessoas que têm tanta energia para estar em meio a alguns lugares. Estão no meio de lugares, têm alegria, têm felicidade, mas na casa do Senhor. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim na igreja? Não olha para os lados, por favor, olha para mim. Porque tem gente, né, na igreja, vai numa festa junina, vai num arraiar, onde nós for comer paçoquinha e bolo, chá de amendoim, né, Norberto? Norberto acabou com uma garrafa de chá de amendoim, irmãos. Luana. E aí alguns falam assim, o pastor não vai na minha casa, você não me chama? Eu já tinha ido na sua casa, Luana? Por quê? Nunca tinha chamado. Chamou, nós fomos. Estou brincando, brincadeira à parte. Mas assim, irmãos, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter alegria, entregar a verdadeira adoração ao Senhor. Ser então contagiante na adoração. A casa do Senhor precisa ser o melhor lugar para você estar, levantar as suas mãos, glorificar, exaltar ao nome do Senhor, dar glória a Deus, dar aleluia, ser motivado então para viver. Nós passamos muitas vezes, irmãos, 2 horas na igreja durante a semana. Entregue. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Diga assim comigo, a adoração. Diga assim, a adoração me liberta no mundo espiritual. Quando você adora, você se liberta. Quando você adora, você se liberta. A adoração, ela traz libertação. As cadeias se rompem. Irmãos, você já parou para pensar aquele dia que você está triste, meio oprimido, você bota um louvor que você gosta, e você começa a ouvir, você começa a cantar, de repente, a glória do Senhor enche todo o ambiente onde você está. Já aconteceu isso com você alguma vez? Por quê? Porque a adoração, ela é contagiante. Nós, antigamente em casa, nós não temos mais esse costume hoje, mas nós tínhamos muito esse costume, que ficava o louvor tocando, 24 horas em casa, né bem? Um radinho lá, tocando lá louvor lá, 24 horas em casa, porque a adoração, ela traz libertação, e não só a adoração que você ouve, mas a adoração que você então entrega ao Senhor. Entregue a verdadeira adoração, irmãos, você é um adorador. Deus procura verdadeiros adoradores. Eu sou um, Senhor, me acha aqui, Senhor. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Aleluia. Então é assim, nós precisamos então entregar ao Senhor a verdadeira adoração. Olha essa frase do Bill Johnson, eu achei muito prudente deixar ela aqui. A adoração extrema sempre parece ser... Vou botar aqui. A adoração extrema sempre parece ser extrema tolice para aqueles que se mantêm distante. Algumas coisas somente podem ser entendidas do lado de dentro. Esse é o caso da adoração
autêntica. Bill Johnson. O que significa isso? Você levantar as mãos, você glorificar a Deus, você gritar, você dizer um aleluia. Isso pode parecer tolice para quem está distante do Senhor. Porque a adoração verdadeira só é compreendida de dentro. Aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão intrínsecos nisso daí. Então, não se importe com os tolos que acham que você então tem excesso. Faça o seu melhor para Deus. Faça o seu tudo para Deus. Entregue a melhor adoração ao Senhor. E você pode entregar a sua melhor adoração em palmas agora ao Senhor. A melhor palma que você pode dar diante do Senhor. Sexto, receba e honre a sua cobertura espiritual. Esse é um ponto que eu quero enfatizar bastante também, porque muitas pessoas estão deixando essa prática de lado. Receba e honre a sua cobertura espiritual. Preste atenção no que eu vou te falar. Você decidiu fazer parte dessa família. Amém ou não amém? Pertencer a essa família. Amém ou não amém? Essa família tem um pastor, tem uma pastora, tem uma equipe pastoral, tem um grupo de pessoas que cuida. Honre e respeite o lugar que você decidiu estar. Não fale mal desse lugar. Não zombe das pessoas que estão nesse lugar. Você sabe por quê? Vocês estão vendo o tanto de catástrofes estão acontecendo por aí. Saiu agora por último esse caso do Rio de Janeiro, do pastor que foi morto e família toda envolvida, um tropé total. Um tropé total. Aqui, na nossa cidade, não foi um nem dois, já foram vários casos de pessoas que estavam como eu, pregando a palavra para grupos de pessoas como vocês estão, adulterando, tendo relação dentro da igreja com pessoas. Existem casos de escândalo de pessoas, de pegar então toda a arrecadação da igreja e saquear a arrecadação da igreja. Você está num lugar onde existe um temor de Deus. Se você não percebe, quando eu falo para o pessoal, fiquem em silêncio, porque eu creio que esse ambiente da qual nós estamos é um ambiente diferente. Quem está perto de mim, mais próximo de mim, sabe como eu tenho preocupação com quem está aqui em cima do altar. Os pastores que ministram comigo aqui nesse altar sabem a preocupação e o zelo que eu tenho por quem vai falar aqui nesse altar. Se você decidiu estar aqui, preste atenção nisso. Se você decidiu estar aqui nessa igreja, fazer parte dessa família, por favor, honre e respeite essa família. Honre e respeite essa casa. E se você não está satisfeito, nós temos aqui no mínimo umas 50 igrejas na cidade. Você tem liberdade para procurar o lugar que você achar melhor para congregar, mas honre e respeite o lugar também que lá está. Nós precisamos aprender a honrar e respeitar as autoridades que estão sobre a nossa vida. Honrar e respeitar os nossos patrões. Honrar e respeitar os nossos pais. Honrar e respeitar a nossa família, o nosso cônjuge. Está uma balela, irmãos. Tem gente que está aí com uma mulher, de repente está com outro, de repente está com outro, de repente está com outro, está com o marido, de repente está com outro, de repente está com outro, de repente está com outro. Gente, então o negócio está perdido. Só que nós temos que manter a nossa posição. Teve um dia que a pastora olhou para mim e disse assim: eu sou mulher de um homem só. Ela falou desse jeito para mim. Forte essa frase, sim ou não? O que ela quis dizer? Ela morre comigo. Ela vai até o fim. Nós precisamos honrar e respeitar a nossa história, as pessoas que estão perto de nós, a nossa cobertura espiritual. Por quê? Pastoras são cobertura espiritual. Pai, mãe são cobertura espiritual. Marido e mulher são cobertura espiritual um do outro. Cobertura espiritual. Todos aqueles que estão,
os patrões são coberturas dentro do trabalho da qual eles estão. Salmos 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa viver todos os dias. Essa frase de Danny Silk está no livro Cultura da Honra, que se você não leu, vale a pena você ler esse livro. Honra é relacionar-se com os outros de acordo com seu destino e não com sua história. Quando nós decidimos honrar as pessoas, nós vamos olhar para o destino da qual elas estão indo, não pelo aquilo que elas foram. Porque quando você vai olhar para a história de um homem de Deus, de um pastor, de uma pastora, de um marido, de uma mulher, você não pode olhar para a história deles no passado. Você tem que olhar para eles, para onde eles estão para o futuro. Quem eles são no presente e quem eles serão então no futuro. Porque o passado, no tempo de ignorância, o Senhor ele não se lembra mais, muito menos a nossa vida. Isso é uma cultura da honra. Quantos são aqui? Sétimo e último, busque o batismo de arrependimento e de poder. Nós buscamos o batismo do Espírito Santo, buscamos o batismo então nas águas, e muitas vezes não buscamos o batismo do arrependimento e do poder, porque o arrependimento ele precisa acontecer todos os dias. Eu creio que todos os dias nós temos que ir para a cruz, deixar aquilo que está errado na nossa vida, pegar mais do Senhor e colocar em nós e voltarmos então para trás. Todos os dias, constantemente, nós devemos fazer então isso. Marcos 1:8, eu vos batizo com água, batismo de arrependimento dos pecados, mas ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos fazer, setembro, 8 de setembro, grave essa data, nós faremos o maior batismo da história da nossa igreja. Nós estamos com uma meta para 100 almas batizadas nesse batismo, e nós vamos então trabalhar assiduamente. Eu preciso de vocês. Se você ainda não é batizado, que você então decida se batizar. O próximo batismo vai ser esse, dia 8 de setembro. Vai ser então na época do nosso aniversário da igreja. E eu quero que você então trabalhe sobre isso e trabalhe então pessoas, conquiste pessoas para serem batizados em nome de Jesus. Porque nós precisamos viver um tempo novo sobre as nossas vidas. E o batismo de poder, busque ele para a sua vida. Se você não é batizado no Espírito Santo, esteja participando das reuniões de sexta-feira, que é um culto próprio para isso, para você sim, irmão. Sexta-feira foi tanto poder aqui, irmãos, foi tanto poder. Quem estava aqui na sexta-feira, mas foi muito poder de Deus, irmão. Fazia muito tempo que eu não via a glória do Senhor manifestar-se daquela forma. Foi assim intenso, foi intenso. O poder de Deus realmente envolveu toda essa casa aqui. Então eu quero que você comece a ter esse gostinho, ter esse prazer de estar aqui às sextas-feiras, para que você possa buscar esse renovo do Senhor, esse batismo com poder, esse batismo com o Espírito Santo, e buscar então o batismo do arrependimento sobre a sua vida. Amém? Diga comigo, batismo de arrependimento. Amém? Então, nós precisamos buscar o batismo do arrependimento e o batismo então com o Espírito Santo. Ative as suas conquistas apertando os seguintes botões espirituais. Primeiro botão, aperte o botão da fé. Segundo botão que nós falamos, o botão do jejum e dos votos. Terceiro botão, da armadura espiritual. Quarto botão, da consagração dos seus recursos financeiros ao Senhor. Quinto botão, a adoração verdadeira e genuína ao Senhor. Sexto botão, a honra sobre as pessoas. E sétimo botão, o botão do batismo do arrependimento e do poder. Isaías 43:19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus? Quem recebe essa palavra no seu coração? Ministério de louvor, por favor. Feche os seus olhos um pouquinho.